Muito bem, nós chegamos à sétima parte do livro de Apocalipse. E agora vocês vão entender o porquê é tão importante perceber estas 7 cenas, uma distinta da outra, apresentando o mesmo cenário, a mesma história, sobre óticas diferentes, que é precisamente isso que o livro de Apocalipse faz. Apresenta várias cenas que contam a mesma história sobre ângulos diferentes. E o motivo disso é para que, à medida que estas cenas vão sendo apresentadas, a nossa percepção desta revelação, ela vai se tornando cada vez mais ampla, e eu vou percebendo os detalhes dessa história cada vez de forma mais abrangente, e isso vai trazendo para o meu coração esperança, e vai me animando diante das lutas e circunstâncias da vida, uma vez que eu percebo o que realmente está acontecendo na história, e aquilo para o qual João escreve, da parte de Deus, este livro para nós. Porque o capítulo 1 diz que são bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que observam as profecias desse livro. Porque esse livro foi escrito para a igreja, para o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ficar alerta e se preparar para aquilo que eles deveriam enfrentar. Lembra que João, quando escreveu, ele estava aprisionado na ilha de Patmos, e lá da ilha ele sofria, no final do seu ministério, por estar distante da sua igreja e por saber de toda a perseguição e de todo o sofrimento que todos os cristãos passavam, especialmente na Ásia Menor, naquela época em que o Império Romano fortemente perseguia a igreja de Cristo, em que os próprios religiosos judeus perseguiam os cristãos que haviam se convertido do judaísmo para a fé em Cristo Jesus, e aqueles que eram antes gentios, estranhos na fé dos judeus, mas que também haviam se convertido ao cristianismo. Por causa dessas perseguições e desse sofrimento todo, João recebe da parte de Deus esta visão, e através dessa visão, João pode encorajar esta igreja. João usa uma linguagem de símbolos e de sinais que podem ser facilmente interpretados à luz do Antigo Testamento. E nós fizemos bastante isso logo nos primeiros capítulos, usando textos do Antigo Testamento que nos ajudam a entender as expressões e as histórias que João usa no livro. Por quê? Porque esta era uma maneira de fazer com que o texto fosse preservado, não apenas naquele tempo, diante das perseguições que poderiam vir, inclusive da tentativa de aniquilar e limpar da história este livro, por parte daqueles que são denunciados no livro, dentro daquelas cartas, especialmente que João escreve às 7 igrejas, onde claramente se denuncia as ações violentas dos imperadores daquela época. João usa esses códigos que são essa linguagem do Antigo Testamento, essa linguagem do templo, para que somente aqueles que têm essa iniciação na palavra de Deus pudessem ler e compreender. Os crentes leriam e entenderiam o livro de Apocalipse. Por isso, entre outros motivos, que o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, para que você, lendo a Bíblia, chegue ao livro de Apocalipse com condições de interpretá-lo e de compreendê-lo, obviamente auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, quando João escreve assim, ele também permite que outras gerações, em outros tempos, em outras culturas, fazendo a mesma leitura, tivessem condição de interpretar também Apocalipse. Por quê? Porque a chave para a interpretação está dentro da própria Bíblia, com aquela linguagem e com todas aquelas imagens que estão no Antigo Testamento. Portanto, João escreve assim, e João é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, através daquelas visões que ele recebeu, a contar essa história do fim, dos últimos dias, que é o período da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda dele, usando cenas que João vê, e ele descreve essas cenas com detalhes para nós. Na descrição de cada uma dessas cenas, João vai expondo aquilo que é a história dos últimos dias, sobre ângulos diferentes, de acordo com a cena que Deus vai lhe concedendo. A última cena que nós vimos a cena que conta o conflito entre duas grandes cidades, a cidade dos homens e a cidade de Deus. E é muito interessante que quando essa cena termina, no capítulo 19, nós temos a consumação. Como nós vimos no final de cada uma das outras cenas que foi contadas, nós encontramos a consumação.
Uma prova de que João está repetindo estas cenas é que nós encontramos a cena do trono de Deus antes, por exemplo, de uma cena que narra a tentativa de Satanás de impedir a vinda do Filho de Deus. Ora, o Filho de Deus já está aparecendo desde o primeiro capítulo, então nós não temos uma história contada de forma sucessiva e cronológica. Muito pelo contrário, cada uma dessas cenas mostra a história como um todo. E mostra todos os agentes, inimigos de Deus, ou aqueles que agem em nome de Deus, atuando nessa história, e quando nós juntamos esse conjunto de cenas, nós podemos ver a história como um todo. Se você não nos acompanha desde o início dessa exposição de Apocalipse, eu aconselho você a voltar e assistir os outros textos, as outras pregações, para que você tenha a visão dessas 6 cenas que foram vistas, que foram expostas até aqui. O capítulo 20 começa a última e derradeira cena que é apresentada nesse livro. E por que é importante falar isso agora? Porque um dos grandes equívocos doutrinários a respeito de escatologia, a respeito do fim, ele se dá exatamente pela não compreensão disso. E algumas pessoas fazem a leitura do capítulo 19, imaginando que quando eles passam para o capítulo 20, eles estão passando por uma sucessão cronológica. E então ele vai ler o capítulo 20, imaginando que o que está acontecendo no capítulo 20, acontece depois do que aconteceu no capítulo 19. E isso causa uma confusão imensa em termos de teologia, em termos de doutrina. É exatamente por causa disso que existe no meio cristão uma dificuldade quanto à palavrinha milênio. Muitas pessoas em muitas igrejas, diferentes denominações, têm interpretações diferentes a respeito do milênio. Por causa disso, inclusive, foram criados dentro da teologia algumas palavras que definem entendimentos diferentes a respeito do milênio. Uma delas, por exemplo, é a palavra que define aquilo que nós estamos estudando, esta visão de Apocalipse em cenas, é chamada de amilenismo. E esta palavrinha amilenismo significa literalmente não milênio, significa que nós não acreditamos que haverá um período como estes que acreditam numa sucessão do capítulo 19 pelo capítulo 20, um período da história da humanidade, em que durante 1000 anos Jesus vai colocar o trono dele sobre essa terra e vai reinar entre homens santos, regenerados e homens pecadores num trono terreno. Os amilenistas, eles acreditam que quando João vai falar de 1000 anos aqui no capítulo 20, João está falando do mesmo período que foi contado no capítulo 19 e nos capítulos anteriores, através das outras 6 cenas, que é este período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, um período completo. 1000 anos é nada mais nada menos do que 10 elevado ao cubo. E isso é muito interessante porque nós já vimos essa expressão dentro do livro de Apocalipse, e essa expressão diz respeito a um período completo, é a completude plena de um projeto, de um tempo, de uma ação. João, ele não tem condições de anunciar para nós de forma como que num calendário dias exatos, porque o próprio Senhor Jesus diz que nem ele, o Filho, sabia o dia ou a hora. Como é que o Filho poderia revelar a João, para que João escrevesse uma profecia, dando uma data exata a respeito das coisas que viriam a acontecer? Então, quando João usa 1000 anos, quando João usa 6 tempos, 7 tempos, 3 tempos e meio, todas as vezes que João faz essas contações de tempo, esses tempos são sempre simbólicos, eles estão anunciando um período. E assim como nas outras visões, no capítulo 20 nós temos nada mais do que uma cena que descreve o mesmo período das outras. A primeira vinda de Cristo Jesus até a segunda vinda do Senhor Jesus. Portanto, os amilenistas, como nós, a nossa denominação prioritariamente é a milenista, nós defendemos que Apocalipse está dividido em cenas, e que esta cena do capítulo 20 até o capítulo 22, ela descreve não apenas a vitória final de Cristo, depois desse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a vitória que ela começa na cruz do Calvário e ela termina no juízo, e então essa cena está contando esta vitória de Cristo, não uma cena, como acreditam outros pensamentos, que começa após a vitória de Cristo, um novo período, um período de reinado terreno de Cristo, para depois ter um segundo juízo, como alguns acreditam. Quem pensa assim é chamado, por exemplo, de pré-milenista.
E os pré-milenistas acreditam no quê? Acreditam que Jesus volta antes do milênio. Esse milênio anunciado no capítulo 20. Por quê? Porque eles pegam a cena que está descrita no capítulo 17, 18 e 19 e acreditam que aquilo ali acontece antes do capítulo 20 e que, portanto, o capítulo 20 é uma sequência do capítulo 19. Então, se é uma sequência do capítulo 19, nós estamos falando de novos eventos. Se são novos eventos, então João está dizendo que depois que Cristo derrotar a cidade dos homens, inaugurar a cidade de Deus, ele vai reinar com os homens durante 1000 anos, mesmo ainda existindo nessa terra homens ímpios e pecadores. Existem outras linhas que nem vem ao caso mencionar, mas nós precisamos focar especialmente aqui nessas, para que eu compreenda a diferença entre o que essa interpretação que nós estamos fazendo desde o capítulo 1, dividindo o Apocalipse em cenas, o que ela significa e qual o desdobrar dela. E olhar para o Apocalipse de uma forma diferente, olhar de forma literal e observar de forma literal, isso vai trazer alguns problemas. Especialmente no capítulo 20, se a sua visão não é esta visão amilenista, e se a sua visão é uma visão que acredita realmente num governo, num reinado de Cristo, com um trono terreno, e aqui durante 1000 anos, você terá que lidar com dificuldades como? Primeiro, nós não encontramos essa ideia de um milênio terreno nos evangelhos. Veja, por que Jesus não anunciou isso quando ele estava com os discípulos? Por que Jesus não citou isso quando ele estava junto com os discípulos naqueles 3 anos de ministério? Você não encontra uma única palavra do Senhor Jesus fazendo menção a um período em que ele viria novamente, sentaria num trono terreno e governaria as nações, e governaria o povo de Deus, mesmo ainda existindo oposição sobre ele aqui na terra. Muito pelo contrário, o que nós encontramos nos evangelhos é o Senhor Jesus dizendo que veio inaugurar o reino de Deus, mas ele descreve o reino como um reino espiritual. Tanto que Judas vai lá e faz uma confusão, imaginando que Jesus ia entrar em Jerusalém, ia retomar o trono de Jerusalém, desapossando Herodes, tirando também o governo de Pilatos e libertando o povo de Israel do domínio dos romanos. Jesus não faz isso e Judas fica lá irritado e tenta provocar uma situação para ver se Jesus mostra o poder dele e desbanca Herodes e Pilatos, e não foi o que aconteceu. E Jesus deixa claro para os discípulos que o reino que ele estava inaugurando, o reino que ele veio trazer, não era o reino humano, mas era o reino de Deus. Então não era um reino político, não era um reino organizado social e politicamente, geograficamente, num ponto da terra, mas um reino espiritual. Disso os evangelhos falam, de um reino espiritual e não de um reino terreno. Segundo, quando nós pensamos no milênio como aqueles que não concordam com essa interpretação, os pré-milenistas, quando nós pensamos num reinado terreno de Cristo, nós vamos ter que lidar com a dificuldade de como Cristo, sendo absolutamente santo, justo e reto, como Cristo reinaria entre os homens, tendo homens pecadores, tendo uma cultura perversa, como que o Senhor Jesus governaria as nações, sendo que ainda existiriam nas nações homens ímpios. Vamos pensar, por exemplo, nas ideias que temos no nosso tempo, como um Estado laico. Como Jesus governaria, reinaria sobre as nações, considerando as múltiplas religiões do mundo, considerando os múltiplos opositores. Como seria isso? Você consegue imaginar? Como Jesus, sendo absolutamente santo, e a gente pode pensar na santidade de Cristo, considerando como que as pessoas, especialmente do Antigo Testamento, quando elas estavam em pecado, elas se aproximavam do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que se manifestava, por exemplo, no Monte Sinai. E o que acontecia com as pessoas nos seus pecados? O simples fato de se aproximarem do Monte Sinai, elas morreriam por causa da santidade de Deus, tanto que Moisés precisa mandar abrir uma vala em volta do Sinai. Jesus Cristo, santo e encarnado, veio e habitou entre os homens, mas não mostrou a sua glória. Não veio de forma glorificada. Antes, Filipenses diz que ele esvaziou-se a si mesmo, e assim tomou forma de homem e se encarnou. Ele não estava manifestando a sua glória, porque se manifestasse a sua glória, era impossível, absolutamente impossível, que homens pecadores pudessem conviver com a santidade de Cristo, sem serem, de alguma maneira, atingidos por isso. A prova disso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor, e diz que antes de tomar da ceia, nós precisamos discernir o corpo, reconhecer que somos pecadores, orar, fazer
um exame diante do Senhor, confessar os nossos pecados, para assim comermos do pão e bebermos do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E Paulo diz, não é, e é por isso que entre vocês existem aqueles, e não são poucos, aqueles que dormem. E dormir ali é um eufemismo para a morte. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que quando aqueles que não reconhecem o seu estado de pecado, arrogante e presunçosamente se aproximam da mesa do Senhor, estão comendo juízo para si mesmo, e isso pode causar-lhes dano, tanto espiritual, mas dano também físico, e Paulo cita isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Pois bem, como imaginar um reino terreno de Cristo entre homens pecadores, sem que estes sejam mortos por sua santidade? Como imaginar Cristo tolerando toda a maldade dos homens durante 1000 anos nesse reinado terreno? Como conceber a ideia de um milênio terreno, com Cristo glorificado, reinando sobre os homens em carne, ainda com as nossas naturezas pecaminosas presentes em nós? Como seria isso? Cristo não é o nosso mediador, Ele é o mediador entre nós e Deus. Como que seria essa mediação, uma vez que Cristo estivesse aqui encarnado? Todos os ensinos do Novo Testamento, eles mostram um juízo universal, um juízo final. Como que seria isso então? Haveria um grupo sobre o qual o Senhor já teria feito um julgamento, e um outro segundo grupo aguardando para o final desse milênio, para passar por um segundo juízo final. Onde estariam todos aqueles que já foram condenados, Satanás e os seus anjos? Onde eles estariam durante todo esse período? Por que o Senhor faria dois julgamentos para os ímpios e 2 julgamentos para Satanás e os demônios, uma vez que isso já aconteceu no capítulo 19? Ou seja, não se sustenta essa interpretação de um período de reinado terreno de Cristo, num trono humano, num trono terreno, durante 1000 anos. E aí teriam outras implicações, se nós fôssemos pensar nos nossos filhos, nos nossos descendentes. Como explicar a história que nós estamos vivendo hoje para aqueles que nascessem 500 anos depois do reinado de Cristo? Pense em alguma coisa assim. E aí nós vamos perceber que essa ideia ela é insustentável, ela não tem nem embasamento bíblico e ela não tem nenhum embasamento que dê sustentação a essa ideia, porque passa a ser uma ideia inconcebível quando a gente começa a raciocinar sobre ela. Portanto, valida-se aquilo que temos falado, mediante a própria Escritura, de que o que João está nos apresentando são cenas que contam a mesma história sob ângulos diferentes. Portanto, entramos então na 7ª cena. Isso tudo aqui para nós introduzirmos essa cena. A 7ª cena, e nessa cena nós vamos ver que Cristo sempre esteve reinando, que Satanás sempre esteve limitado nas suas ações, e que há um dia final, como vimos também na 6ª cena, há um dia final em que a vitória do nosso Senhor, prometida, anunciada desde o princípio, ela acontecerá e ela se consolidará de forma definitiva para a alegria do povo de Deus, para também o juízo e a justiça sobre aqueles que praticaram o mal. E o capítulo 20 então de Apocalipse é esse capítulo que anima a nossa esperança, quando vivemos num mundo cheio de injustiça, quando vivemos num mundo cheio de maldade, quando vivemos num mundo cheio de pecados. Nossos olhos contemplam essas coisas, e a impressão que temos é que há um louvor daqueles que praticam o mal, e há uma perseguição àqueles que praticam o bem, há um louvor daqueles que se opõem a Deus, e há uma oposição àqueles que buscam fazer a vontade de Deus, e a gente vai se sentindo oprimido e esmagado nesse mundo mal. Quando a gente lê o capítulo 20 e olha essa cena, que é a cena que mais amplamente descreve o que está acontecendo na história, quando nós olhamos para essa cena traz esperança para o nosso coração, traz renovo para a nossa vida, porque nos mostra aquilo que absolutamente está decidido pelo Senhor e se cumprirá. E nós cantamos, como acabamos de cantar aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós aguardamos ansiosamente esse dia. Vamos lá, o texto está dividido em 4 partes. A primeira delas nos mostra a prisão de Satanás. E aí a gente precisa entender o que a Bíblia chama de prisão de Satanás. Se esta imagem está contando a mesma história, a história que acontece entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, então vejam o que a Bíblia relata a respeito de como está a ação de Satanás nesse tempo que nós estamos vivendo.
nos últimos dias. O texto diz, João diz, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto um pouco tempo. A pista para entendermos isso e compreendermos o que está sendo dito aqui, ela é precisamente este esclarecimento que está no verso 3, para que não mais enganasse as nações. E aí, não sei se você já leu sobre isso, ou já aprendeu sobre isso, mas quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós vamos ver que no Antigo Testamento havia um povo de Deus. E quem era o povo de Deus? Era a nação dos hebreus, que depois foi chamada de nação de Israel, e depois se dividiu em Israel e Judá. Os israelitas e os judeus, que nada mais é do que o mesmo povo, o povo hebreu. Veja bem, no Antigo Testamento, e você pode ler profecias como aquela que aparece lá no Salmo 117, a proclamação do governo, do senhorio de Deus, das suas promessas, da obra da redenção, da esperança do Messias, era restrita única e exclusivamente à igreja. Por favor, tira essa imagem do dízimo e da oferta aí agora, está no momento impróprio. Essa declaração, essa mensagem a respeito da obra da redenção, da obra da salvação, ela estava tão somente circunscrita à nação de Israel, ao povo de Deus. Então não havia evangelização das nações vizinhas. Não havia evangelização dos filisteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos assírios, dos gregos, dos romanos. Não havia isso no Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus vem e ele apresenta o evangelho, esta imagem que João está contando aqui do aprisionamento de Satanás, se dá com a vinda do Senhor Jesus. Porque quando Cristo vem, Satanás é detido na extensão do seu poder, na sua capacidade de atingir e de enganar as nações. A partir de Cristo Jesus, nós recebemos uma ordem expressa, dada por Cristo na grande comissão, dizendo, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. Ordem que o povo hebreu não recebeu, ordem que o povo de Israel no Antigo Testamento não recebeu, porque as nações estavam cegadas, iludidas e enganadas por Satanás. Agora não, agora, assim como nós vimos lá no capítulo 12, que Cristo expulsou da presença de Deus Satanás, que fazia acusação, agora nós temos essa visão expandida nesta cena, onde nos é dito e ensinado que não apenas Cristo expulsou da presença de Deus Satanás, que nos acusava diante de Deus, mas ele aprisiona Satanás, ele acorrenta Satanás, para que Satanás não possa mais iludir e enganar as nações. É por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você tentar visualizar essa cena, você vai ter uma compreensão diferente do que naturalmente a gente tem quando a gente ouve este versículo. Porque essa cena está dizendo que as portas do inferno, elas não podem resistir à igreja de Cristo. Significa quem está no ataque e quem está na defesa. É a igreja de Cristo que está avançando, e quem está atrás das portas e não pode resistir à igreja de Cristo, são as portas do inferno. E essa descrição, ela diz respeito exatamente a isso. As nações que foram enganadas, iludidas, seduzidas por Satanás, que as governou, que as iludiu, que as enganou, ele não tem mais condição de sustentar essas portas fechadas. Antes, a igreja de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus, a mensagem do evangelho, ela avança contra aquilo que antes foi domínio de Satanás, em todos os lugares do mundo, mesmo no mundo civilizado, como no mundo não civilizado, o evangelho chega e nada pode deter a permanência, a entrada e a permanência do evangelho. E por que isso acontece agora? Porque nesse tempo, de acordo com aquilo que João está nos mostrando, Satanás está acorrentado, preso, para que ele não possa mais iludir as nações. Vamos entender um pouco mais, então, o significado desse aprisionamento de Satanás. No livro de Apocalipse, desde o capítulo 9, capítulo 11, agora capítulo 20, a gente observa que sempre quando é dito a respeito do reduto de Satanás, dos demônios,
dos anjos caídos, esse reduto é descrito como um abismo. Esse abismo é um lugar que tem uma tampa, né? Tem um tampo que pode ser fechado, que pode ser selado, que pode ser lacrado. E especialmente nesse texto, Satanás é não só colocado nesse lugar, mas ele é acorrentado. A ideia de um reduto, um lugar como um abismo, e a ideia de correntes, significa que Deus pode tanto fechar Satanás, impedi-lo de atuar completamente, quanto Deus também pode liberá-lo temporariamente e pode colocar limites à sua atuação. E nesse texto, ao que parece, é precisamente isso que está sendo descrito. Lá no capítulo 9, nós ouvimos falar do anjo do Senhor liberando aqueles demônios que estavam presos em abismos, para que eles trouxessem pestilência, para que eles trouxessem mortandade, para que eles agissem no mundo como uma forma de Deus disciplinar o mundo, manifestando juízo e misericórdia ao mesmo tempo. Aqui nós vemos Satanás preso, mas acorrentado, de tal maneira que ele não está impedido completamente de agir, mas ele está limitado na sua esfera de ação. E é precisamente esse o caso. Isso significa que a sua autoridade e poder de enganar foi restringido. Satanás não pode mais enganar como ele enganava antes. Ele não pode mais impedir, como ele impedia antes, pessoas de conhecerem a Cristo, de conhecerem a promessa. A prisão de Satanás não significa inatividade, mas significa limitação nas suas atividades. E isso descreve precisamente esse tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda. Satanás não pode fazer o que ele fazia antes, porque ele está limitado na sua esfera de ação. Se ele não estivesse limitado, ele já teria, de alguma maneira, destruído a igreja de Cristo. Óbvio, nós estamos falando de conjecturas, porque ele está impedido, está aprisionado. E aí é interessante que a Bíblia, ela faz algumas menções a essa limitação de Satanás, que tem o seu gosto por enganar, por destruir, mas não pode fazer isso, não nesse momento. Vou ler alguns textos para vocês. Mateus capítulo 12, verso 29, diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. A expressão aqui diz respeito ao quê? A obra de Cristo. Ou seja, o valente é amarrado, e o valente aqui é Satanás. A história, ela conta isso. É Satanás, ele está amarrado para que, enquanto ele está aprisionado, limitado na sua esfera de ação, ele possa ser assaltado. O que está sendo assaltado das mãos dele? As nações que eram iludidas e enganadas, domínios de Satanás. Agora o evangelho do Senhor Jesus entra e nós tomamos, em nome de Cristo Jesus, estas almas que estavam sequestradas e amarradas e dominadas por Satanás. Lucas 10, versos 17 e 18. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que Cristo está dizendo é o seguinte: não duvidem, Satanás está presente nesse mundo, mas nesse tempo ele está limitado nas suas ações. Eles iam e conseguiam libertar pessoas do domínio de Satanás, do domínio dos demônios, por causa do nome de Cristo, porque Satanás não deixou de existir e nem está ausente, mas ele está apenas limitado. João 12, 31, 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Palavras do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2,15, diz: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Cristo vence a Satanás e os demônios na cruz, pela obra da redenção, e eles estão expostos à vergonha, ao desprezo. Por quê? Porque eles estão limitados. Hebreus 2, versículo 14, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Epístola de 1 João 3, 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 5, eu já citei para vocês, a expulsão de Satanás diante do trono de Deus, que acusava as nações. Portanto, o acorrentamento de Satanás começou na primeira vinda do Senhor Jesus, e ele será momentaneamente, nós vamos ver no texto a seguir, momentaneamente solto um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Satanás, portanto, está
restrito no seu poder de destruir a igreja, de enganar as nações, de tentar impedir o avanço do evangelho. Então, a primeira parte desse texto, versos de 1 a 3, mostram isso. Esse tempo que nós vivemos, por que Cristo nos mandou pregar o evangelho? Por que eu devo anunciar o evangelho? Por que eu não posso parar de falar do evangelho? Porque esse tempo agora é um tempo em que Satanás não pode impedir as pessoas. As portas do inferno, elas não resistem à igreja de Cristo. Esse é o tempo da evangelização. Aquilo que não foi ordenado para a nação de Israel no Velho Testamento, é ordenado agora no Novo, porque agora, nesse momento, o valente está acorrentado, ele está preso, e nesse momento nós podemos saquear as nações que antes foram domínios de Satanás, e podemos, em nome de Cristo Jesus, resgatar vidas para a salvação eterna. Este período, que é chamado aqui período de 1000 anos, tem a ver com essa história, esse longo período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E nesse período, Cristo reina? Sim, Cristo reina. Então, quando a Bíblia fala de reinado de Cristo, bom, primeiro você tem que entender uma coisa: Deus sempre reinou e Deus nunca saiu do trono. Deus é o Senhor soberano sobre a história. Nesse período que nós estamos vivendo, desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda do Senhor Jesus, Cristo está reinando? Claro que está. Ele reina sobre o mundo. Primeiro porque Ele é Deus. Segundo por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra Cristo. O evangelho avança. Pastor, tem coisas ruins acontecendo no mundo, tem homens maus, tem governos maus, que fazem coisas terríveis, mas todas as coisas que esses governos fazem, nenhuma delas é eficiente contra o avanço do evangelho. A igreja de Cristo só avança. As nações que proíbem o evangelho, as nações que perseguem os cristãos, elas contabilizam com todos os seus mortos por causa do nome de Cristo Jesus, um crescimento avassalador da igreja, porque a igreja cresce, porque ninguém pode deter o reino de Deus, que é espiritual, o reino de Cristo, que é este reino do evangelho, este reino de salvação, que é oferecido a todos os homens. Cristo reina, Cristo está reinando. Tem um príncipe deste século, o príncipe bastardo deste século, que é Satanás. Ele tenta iludir e enganar as nações, mas ele está limitado no poder de fazer isso. Esse período, então, que é chamado de milênio, que nós estamos vivendo aqui, nós não consideramos como um período em que Cristo não esteja reinando. Muito pelo contrário, é aqui que Cristo reina. E nós vamos então para a segunda parte e ver que durante estes 1000 anos, esse período longo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Cristo está reinando com os salvos. Ele é o Cordeiro de Deus, que nós vimos desde a primeira cena, lá no capítulo 2 de Apocalipse, até aqui. Ele está reinando com a sua igreja. As almas dos salvos que já morreram estão diante do seu trono. Ele é o Cordeiro Todo-Poderoso. Ele é aquele que senta-se sobre o cavalo branco. Ele é o cavaleiro branco. E nós vimos isso em todas as outras cenas. Cristo reinando. Ele é aquele que vence a cidade dos homens. Veja, a partir do verso 4. Vi também tronos. Lembra que o livro de Apocalipse é o livro dos tronos. Em todo o Novo Testamento, a palavra tronos é citada 67 vezes. E dessas 67 vezes, 47 aparece aqui no livro de Apocalipse. E quando estes tronos são citados, eles sempre dizem respeito a Cristo. Vi também tronos, nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vamos lá, teve gente decapitada por causa do testemunho de Jesus lá no primeiro século, no segundo e no terceiro? Teve. Tem gente decapitada e morta por causa do nome de Cristo até hoje. Então, a Bíblia não está falando de um milênio futuro. Ela está falando do que já aconteceu, do que está acontecendo na nossa história. É esse período que nós estamos vivendo. Não está falando de uma coisa que vai acontecer. Tem gente que pensa que a perseguição da igreja, a grande perseguição, isso virá lá no final. Não, é história, gente. Basta ler a história desde o primeiro século. A perseguição da igreja, a grande perseguição, ela está acontecendo desde o dia em que a igreja de Cristo foi fundada. Crentes são mortos e perseguidos por causa do nome de Jesus desde o primeiro século. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, os que proclamam o evangelho, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que ele está dizendo é, ele não está falando de corpos, mas ele está falando de almas. E essa segunda parte da visão e do texto aqui para nós, João está vendo o reinado de Cristo, esse reinado espiritual de Cristo, junto com a alma daqueles que já morreram.
E então essa cena mostra para nós o reinado dos salvos com Cristo, o Rei dos Reis, durante esse período. Veja o verso 5, o restante dos mortos, e quando ele fala de restante dos mortos, ele está falando não dos que estão reinando com Cristo, mas daqueles que não são cristãos, daqueles que não temeram a Cristo Jesus. Ele diz, o restante dos mortos não reviveram, ou seja, eles não ressurgiram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos lá, vamos entender. Texto muito conhecido dos cristãos. Texto de 1 Pedro que diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, chamados para proclamar as boas novas daquele que nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Nós conhecemos o texto e sabemos como o texto descreve os crentes. Descreve-os como sacerdócio real, descreve-os como nação santa, descreve-os como o povo que reina com Cristo, neste tempo que nós estamos vivendo. Este texto precisamente nos ajuda a entender o que João está dizendo aqui. João está dizendo o seguinte, olha, quando um cristão morre nesse tempo, o seu corpo vai para a terra e a sua alma vai para Deus. E diante do trono de Deus, como nós já lemos lá no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 9, no capítulo 12, diante do trono de Deus, no capítulo 14, no capítulo 16, diante do trono de Deus, estas almas estão como um mar de cristal, junto com Cristo. Paulo nos ensinou isso lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz que o Senhor já nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Significa, a alma daqueles que já morreram, elas estão reinando juntamente com Cristo, diante desse trono de poder e de glória. Estas almas, elas celebram e cantam, como nós já vimos aqui em Apocalipse, diante de Deus. Estas almas, elas oram, intercedem diante de Deus, pela igreja do Senhor Jesus, que ainda está militando nesse mundo. Estas almas, diante do Cordeiro, elas contemplam a Deus e adoram o Senhor. Então estas almas estão reinando com Cristo, e João está dizendo aqui, olha, enquanto Satanás está preso e detido no seu poder de ação, as almas daqueles que ainda são perseguidos e que são mortos por causa do nome de Cristo, elas estão diante do trono do Cordeiro, diante do trono de Deus, e elas reinam com Cristo lá. Eu vi esses tronos, eu vi o trono de Deus, e vi essas almas diante do trono de Deus. É isso que João está dizendo. E João está dizendo, e ainda existem outras pessoas. Que pessoas são essas? Aquelas que não passaram pela primeira ressurreição. Essas pessoas ainda estão mortas, e essas pessoas não ressurgirão até o último dia. E aí João passa a falar para nós sobre essas duas ressurreições e essas duas mortes, que às vezes causa confusão na mente daqueles que leem e que não prestam muito atenção no que João está falando. O que João está dizendo é o seguinte, veja, quando um cristão passa pela conversão, esta conversão é a primeira ressurreição. Lembra que quando o homem saiu do Éden, a primeira morte que o homem enfrentou como consequência do pecado, qual foi? Foi a morte espiritual, a separação, o afastamento de Deus. Por consequência, ao longo da vida, quando avançam os nossos dias, acontece a morte também física. Duas mortes. A morte espiritual e a morte física, consequência do pecado. Muito bem, quando Cristo nos apresenta o Evangelho, e quando o Espírito Santo penetra o nosso coração, acontece para aqueles que são de Deus a primeira ressurreição, que é essa reconexão com Deus, é a vida. O que João está fazendo, e aqui ele faz isso em forma de um jogo de palavras, o que João está dizendo é o seguinte, quem passa pela primeira ressurreição, necessariamente vai passar também pela segunda, vai passar pela primeira morte, que é a morte física que o homem experimenta aqui na terra, vai passar pela morte, mas não vai passar pela segunda morte. Aqueles que são do Senhor, eles têm duas ressurreições, e somente uma morte, que é a morte física. Porque da morte espiritual eles foram recuperados por Cristo Jesus, foram ressuscitados pelo Espírito de Deus. E uma vez ressuscitados, um dia o Senhor também fará ressurgir os seus corpos.
e eles não morrerão eternamente, porque eles viverão por toda a eternidade. Então João está dizendo, olha, felizes são esses que têm 2 ressurreições e 1 morte apenas. Por outro lado, aqueles que negam a Cristo Jesus, eles passam pela primeira morte, eles vão ter uma ressurreição. Nossa, pastor, mas vai ter isso? Vai ter. É exatamente isso que João está citando, quando ele diz no final do verso 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Final do verso 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ele está dizendo, olha, todos os outros que não creram em Cristo Jesus e morreram separados de Deus, eles experimentam a primeira morte, eles vão experimentar uma ressurreição, porque eles precisam comparecer diante do tribunal de Deus, eles ressurgem para o juízo, e depois do julgamento, eles são condenados à segunda morte. Então, quem não tem 2 ressurreições, vai ter 2 mortes. É isso que João está dizendo. Bem-aventurados são aqueles que ressurgiram 2 vezes, porque vão morrer só uma. E aí ele podia dizer, e malditos são aqueles que morreram 2 vezes, passaram pela morte física, ressurgiram uma vez para serem julgados, e depois serão mortos novamente, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. E aí surge uma pergunta que a gente necessariamente precisa fazer, nesse momento aqui, você já passou pela primeira ressurreição? Porque se você não quiser experimentar a segunda morte, você precisa da primeira ressurreição. Pastor, está complicado isso. Não está, é simples. Você precisa de Cristo hoje, para vivificar a sua alma, para que você tenha a certeza de que você ressurgirá no último dia para viver eternamente. Porque se você não tiver Cristo vivificando a sua alma hoje, você não só morrerá fisicamente, mas você também morrerá eternamente no inferno. Muito bem. Então, a igreja do Senhor Jesus, a alma daqueles que já morreram em Cristo, estão na presença de Deus, são bem-aventurados, porque aguardam a segunda ressurreição e reinam com Cristo durante esse tempo que nós estamos vivendo, na presença de Deus. Esse tempo, que é o tempo em que a igreja está militando aqui, os nossos irmãos que já morreram, eles já reinam com Cristo. Muito bem. Pastor, quando terminar esse período, os 1000 anos que João está falando aí, que para nós aqui já se vão 2000, é um período longo, nós não sabemos quando ele vai terminar, mas ele se conclui com a volta do Senhor Jesus. O que vai acontecer nesse finalzinho então, pastor, uns dias antes da volta do Senhor Jesus, e no dia em que Jesus voltar? Vamos lá, versos de 7 a 10, veja aí, como essa cena é completa. Começa com o acorrentamento de Satanás, e vai se concluir com o juízo final. Veja lá, quando, porém, se completarem os 1000 anos, ou seja, esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Satanás será solto de sua prisão. Opa, peraí, até agora ele está acorrentado e limitado, mas um pouquinho antes do fim, ele será solto da sua prisão. E o que ele vai fazer quando ele for solto? Imediatamente, verso 8 diz, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog aí é a ideia de 2 nações que são pagãs, que são aqui para nós representação de todas as nações do mundo, que aqui João descreve que são numerosas como a areia do mar. Satanás vai reunir todos os povos contra Cristo. Ele vai inaugurar não, né? Ele vai se valer de uma coisa chamada globalização, e vai pegar todas as nações conectadas do mundo, e vai levantá-las contra a igreja de Cristo, ou seja, contra o próprio Deus. O verso 9 diz, marcharam então, que João está usando esse passado profético aqui, marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A ideia de sitiaram aqui o acampamento dos santos, novamente João está usando uma figura. O que está dizendo aqui é que essas nações, induzidas e seduzidas por Satanás, elas vão sitiar o povo de Deus. Aonde quer que o povo de Deus estiver, o povo de Deus será
sitiado. Sitiado é uma linguagem militar para dizer, você é cercado por todos os lados, e todas as suas provisões são tiradas, e você fica numa situação que você não tem nenhuma saída. Satanás, para isso, com o povo de Deus, ele vai sitiar a igreja de Cristo, o povo do Senhor, vai cercá-la por todos os lados. E quando isso acontecer, esta é a nossa esperança. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Veja, você não precisa ficar com medo. A gente se assusta dos levantes do mundo, dos movimentos globais do mundo contra a igreja de Cristo. Mas a gente não precisa ficar assustado, porque nós poderemos contemplar nesse dia a vitória do Senhor, de forma sobrenatural e esmagadora contra o diabo, que é o sedutor dessas nações. Veja o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E a ideia aqui João está se valendo daquilo que já foi anunciado no texto passado, que no grande dia do Senhor, na volta do Senhor, com o sopro da sua boca, Deus destruirá a besta, que é o homem da iniquidade, e o falso profeta, o apóstata, destruirá com o sopro de sua boca, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E aqui o foco não é mais nos representantes do diabo, mas essa última cena, essa sétima cena, está mostrando estes poderes que dominam o mundo. E então, ao invés de mostrar a cidade dos homens, ao invés de mostrar o líder delas, que é a besta e o homem da iniquidade e o falso profeta, Cristo e João está contemplando aqui essa visão que Cristo lhe mostra do inimigo final. E o inimigo final é Satanás, aquele que está por trás desses agentes terrenos. E João diz, o Senhor os lançará para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já estarão esses falsos profetas, esse falso profeta e a besta. E então o texto diz que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. É a derrota final de Satanás. Essa batalha final, que foi descrita no capítulo 19, ela está sendo aqui descrita de uma forma muito mais resumida. E embora os inimigos de Deus sejam fortes e nos impressionem, todos eles já são derrotados desde o princípio, e a sua derrota é absolutamente certa. Essa é a nossa esperança. As figuras que João usa aqui, Gog, Magog, exércitos de número, de capacidades ou de inumeráveis, esse otimismo irreal do mundo, esse mundo globalista, esse mundo otimista na autorredenção, na sua capacidade de gestão para a salvação do planeta, para a salvação da civilização, esse mundo todo iludido e seduzido por Satanás, marcha contra o povo de Deus, mas está absolutamente derrotado. Por quê? Porque diante de Deus eles não podem e não vão prevalecer ao poder de Cristo Jesus. Diante disso, então, nós temos a última parte que João nos conta, que é o juízo final, o juízo de Deus. E então o verso 11 diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, o trono de Deus é tão poderoso que diante desse trono, nem a terra, nem o céu, nada pode se apresentar, nada pode suportar a glória desse trono de Deus. Por isso que é inimaginável você pensar num reinado de 1000 anos de Cristo aqui na terra, pois nem a terra e o próprio céu podem contemplar esse trono de Deus, fogem a esse trono de Deus. E João então vê esse grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fogem o céu e a terra. E no verso 12 ele diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono de Deus. E então serão abertos livros, ainda outro livro, e entre eles o livro da vida. E quando esses livros foram abertos, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros que estavam ali. Ou seja, é inaugurado aqui o juízo final, naquele último e grande dia do Senhor. O grande juízo. E é interessante, por quê? Porque nessa hora você precisa considerar
onde será e quando será o julgamento do povo de Deus? Porque aqui todos grandes e pequenos serão colocados diante do trono de Deus. Mas e o meu juízo? E o seu juízo? Será que vai ser nesse dia? Será que Deus vai abrir um livro e começar a mostrar todos os meus malfeitos? Eu tenho que lembrar que eu tenho esperança a respeito desse dia, porque Jesus Cristo já foi julgado no meu lugar, lá no madeiro. Nesse dia aqui, esse livro não será aberto para contar os teus malfeitos. Mas nesse livro aqui, nesse dia, quando o livro for aberto, sobre o seu nome estará escrito justificado. Não tem julgamento de pecado. Nesse dia aqui, você tem sim, justificado. Então, vejamos como você serviu a Cristo. E vejamos os galardões. A coroa que você vai receber, o nome novo, a pedrinha branca. Vamos ver se o seu nome vai para uma das colunas do santuário da casa de Deus. Lembra das 7 cartas que nós lemos lá no capítulo 2, 3, que falam a respeito da recompensa daqueles que estão em Cristo? Porque as nossas obras e as nossas más obras, elas já foram todas pagas por Cristo, nós somos justificados. E esse dia do juízo, ele não é condenatório para os que estão em Cristo Jesus, muito pelo contrário, que os que estão em Cristo Jesus julgarão o mundo com Cristo, porque no seu nome não estará nenhuma dívida, nenhuma conta a ser paga. Muito pelo contrário, nós estamos do lado do grande juiz, julgando com ele o mundo. E se existe algum juízo reservado para nós, esse será o juízo para galardão, é para receber algo do Senhor. Ah, que grande notícia! Essa é a nossa esperança, irmãos. Por isso que quando nós lemos Apocalipse, Apocalipse é o livro da nossa esperança, porque nós aguardamos por esse dia em que nós vamos, juntamente com Cristo, que não é mais advogado, mas agora é juiz, juntamente com Ele, nós vamos julgar este mundo. Aqueles que praticaram injustiça, aqueles que praticaram mal, aqueles que tiraram a vida dos santos, aqueles que decapitaram cristãos, aqueles que prenderam cristãos, aqueles que difamaram cristãos, aqueles que fizeram oposição à igreja de Cristo, serão julgados. E esses livros todos contarão a história dessa gente. E essa gente receberá o justo juízo de Deus, por não terem crido em Cristo Jesus, por não terem amado ao Senhor e acreditado no Evangelho. Nesse dia, então, quando esses livros forem abertos, o mar dará os seus mortos, os que nele estavam. A morte e o além entregarão os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Não é segundo os méritos de Cristo. Porque segundo os méritos de Cristo foram os crentes. Mas aqui serão julgados segundo as suas obras. Que homem escapará? Se você não tem Cristo Jesus, como você escapará desse juízo? Você não pode. Porque a não ser que você tenha passado pela primeira ressurreição, que é a conversão em Cristo Jesus, você não poderá escapar da segunda morte. E aí é interessante que o nosso último inimigo, Jesus já tinha nos alertado sobre isso, o nosso último inimigo aqui, ele é vencido. Depois que o Senhor Jesus julga todos os homens, o verso 14 diz: então a morte e o próprio inferno são lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. A ideia é, o nosso último inimigo, que é a morte, consequência do pecado, ela também será absolutamente extinta e lançada naquele lago de fogo e enxofre. E não apenas ela, mas o próprio inferno, que é o lugar onde sofrem as almas daqueles que já morreram sem Cristo Jesus. Esse inferno também será lançado com todos que lá estão dentro do lago de fogo e enxofre. E este sim é definitivamente o inferno dos homens sem Deus, de Satanás e dos demônios. Este lago de fogo e enxofre é o lugar aonde sofrerão pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, todos aqueles que fizeram oposição rebeldemente contra Deus. E isso aqui nos causa calafrio, porque nós não queremos isso daqui nem para o nosso pior inimigo terreno. Porque isso aqui não é sofrimento por um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 13 anos, 30 anos. Quando a gente ouve falar e fica acompanhando histórias de crimes, como nós vimos recentemente aqui no nosso país, de uma mãe, juntamente com um namorado, que tiram a vida de uma criança de 6 anos,
a gente fica se perguntando, qual seria uma pena à altura desse casal? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Prisão perpétua, que nem existe na nossa lei? Ou uma pena de morte? E ainda que a gente pense na pior de todas as penas, mas será que você seria capaz de pensar numa pena eterna? A gente não consegue pensar nisso. E se a gente conseguisse, isso causaria tanto calafrio na gente, que a gente ia falar, não quero isso nem para o meu pior inimigo. E se você sente isso, então pense no senso de urgência que o Evangelho exige de cada um de nós. Nós temos que pregar o Evangelho. Até para doutores Jaiminho, como existem por aí. Ou Jairinho, perdão. Para que eles não sejam lançados no lago de fogo e enxofre. Porque isso daqui é sofrimento para sempre, de fato. E ninguém escapa. Não tem apelo, nesse tribunal de Deus não tem apelação. Nesse tribunal de Deus não tem recurso. Nesse tribunal de Deus não tem advogado. Esse tribunal é o tribunal definitivo e último. E depois desse tribunal, até a própria morte e o inferno são lançados no lago de fogo e enxofre. E queimarão pelos séculos dos séculos, e sofrerão aqueles que lá estiverem. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pois bem, esta é a cena, a sétima cena que João nos mostra. É a cena da nossa história, uma história em que Satanás está acorrentado desde a vinda de Cristo, em que a igreja milita nesse mundo, anunciando o Evangelho. Os que morrem em Cristo, inclusive por causa de muitas perseguições, as suas almas vão para o trono de Deus e reinam com Cristo, até o dia em que Satanás será solto por um breve tempo e derrotado finalmente, junto com todos aqueles que o seguiram e que foram iludidos e enganados por ele, e todos eles serão julgados diante do tribunal de Deus. E depois desse tribunal, juízo condenatório eterno para todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. Gozo e absoluta alegria e prazer para aqueles que estão em Cristo. E aí João vai encerrar o seu livro, mostrando para nós como será a vida daqueles que forem salvos. A vida daqueles que não são salvos, que não têm o nome escrito no livro da vida, ela encerra aqui, no capítulo 20, verso 15. Não se ouve mais falar deles, não se lê mais sobre eles para frente, porque está encerrada a história com uma sentença eterna. Mas para você que crê em Cristo Jesus, Apocalipse ainda tem 2 capítulos, e 2 capítulos que descrevem uma vida inefável, uma vida incomparável, uma vida absolutamente plena e extraordinária de alegria e de satisfação. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: veja por quais caminhos você tem andado, veja a qual trono você tem servido, ao trono de Deus ou aos tronos deste mundo. Perceba quem é o Senhor da sua vida, quem é o Senhor do seu coração. Veja aonde o seu nome está escrito, no livro da vida ou naqueles livros que têm as obras dos homens que serão julgadas naquele último dia. Por terem o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que creram em Cristo Jesus estarão ao lado de Cristo julgando o mundo. Mas aqueles que não creram e não têm os seus nomes escritos no livro da vida, as suas obras más, contadas em todos aqueles livros, receberão o justo castigo por tudo o que fizeram e por tudo aquilo que merecem, por não terem crido em Cristo Jesus, nem amado ao Senhor, nem seguido o Evangelho. A nossa esperança final é que essa injustiça e essa maldade toda tenha um fim. A nossa esperança final é que por meio de Cristo Jesus, a gente finalmente desfrute de plena alegria, uma alegria incomparável e nunca imaginado pela mente humana, será sentido por todos aqueles que amaram a Cristo. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse encontro com o trono do Todo-Poderoso Deus? Como será? Quais sentimentos você terá nesse dia?
Os seus lábios sentirão um gosto doce da graça e da misericórdia do Senhor, ou você sentirá o gosto amargo do juízo de Deus. Você está seguro como você está hoje? Você está seguro debaixo do sangue do Cordeiro? Porque de fato é somente em Cristo Jesus que nós podemos ter segurança, que nós podemos ter esperança. Você olha para o futuro e com olhos de esperança você acalma o coração, sabendo que um dia as promessas de Deus se cumprirão e você é beneficiário delas. Você sente isso? Pois bem, hoje é tempo oportuno, hoje é dia de salvação. Hoje Jesus ainda não é o juiz, Ele é um advogado, e Ele nos convida, Ele nos chama, porque Ele paga a nossa dívida, foi o que Ele fez na cruz do Calvário. Ele guarda o nosso coração, Ele nos faz herdeiros de Deus, Ele nos acompanha nessa caminhada, Ele alivia o nosso cansaço. Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Quem é o seu advogado diante de Deus? O nosso advogado é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o sacrifício vivo que pagou as minhas dívidas. Quem é o seu advogado? Hoje ainda é tempo oportuno e hoje ainda há tempo de você ouvir a Cristo Jesus, de ver o seu nome escrito naquele livro, o da vida. Nesse dia em que nós começamos a semana, nesse dia em que comemoramos o aniversário da nossa igreja, sem festa, sem nenhuma comemoração aqui, por estarmos sozinhos, e Deus sabe o quanto é difícil fazer um culto para uma igreja vazia, como é difícil cantar, louvar, tocar para uma igreja sem ninguém. Por isso não dá para comemorar. Mas nesse dia, mesmo não dando para comemorar, a gente continua pregando e falando o mesmo que já foi pregado aqui nessa igreja, desde quando ela foi fundada, que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que está perdido, para que o seu nome possa estar no livro da vida, para que você possa ter essa esperança, e para que quando esse dia chegar, nesse dia, nós celebremos e não choremos, nesse dia, nós nos alegremos e não nos entristeçamos, nesse dia, nós sintamos um gosto doce e suave, da graça e da misericórdia do Senhor, e não o gosto amargo, terrível como um fel, da justiça de Deus, sobre os homens que não creram no seu Filho e praticaram o mal. Que Deus te abençoe, que você creia em Jesus, e que você tenha essa viva esperança. E para nós que cremos e confiamos no Senhor, que a gente compartilhe esta mensagem, para que aqueles, por pior que sejam as pessoas aos nossos olhos nesse mundo, mas para que todos aqueles que ainda não creem em Cristo, venham a crer e tenham a mesma esperança que eu tenho e que você também tem. Ó Deus, aleluia, Senhor é o teu nome, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do teu Filho Jesus, a nossa viva esperança, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Ó Deus, diante de quem as almas dos nossos irmãos que já morreram adoram, celebram, clamam e reinam com Cristo nesse tempo, ó Deus, até aquele dia glorioso, o último dia em que o Senhor colocará debaixo do estrado dos seus pés todos os inimigos, e nós, ó Deus, ressurgiremos e seremos, ó Deus, transformados e viveremos pelos séculos dos séculos na presença do Senhor, em, ó Deus, indescritível e plena alegria e satisfação. Ó Deus, como aguardamos por esse dia, o dia em que todas as injustiças serão encerradas, em que todos os inimigos serão condenados, o dia, ó Deus, em que o Senhor reinará vitorioso, e diante do Senhor todos os joelhos se dobrarão, porque antes não reconheceram o reinado do Senhor, o reinado de agora, o reinado de todo sempre, mas naquele dia todo joelho se dobrará e todo olho verá e toda boca confessará que só tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Por isso, ó Deus, temos esperança, por isso temos alegria, por isso temos confiança, ó Deus, uma confiança inabalável, que ainda que esses dias sejam maus, ó Deus, a vontade do Senhor se cumpre, e tudo na história, absolutamente tudo, ó Deus, concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, é dirigido pelo Senhor para o bem de nos conformar à imagem do Teu Filho, cooperam, ó Deus, integralmente, ó Pai, como um grande consórcio, ó Deus, que produz, através das circunstâncias pelas quais nós passamos, a vontade do Senhor. Por isso dá-nos paz no coração, ó Deus, aquieta a nossa alma, enche-nos, ó Deus, e reaviva em nós essa santa e bendita esperança, para que, ó Deus, dia a dia, caminhemos com fé, com paciência, dando testemunho do Evangelho de Cristo, aguardando pacientemente o dia em que estes céus se abrirão, e o Teu Filho virá com poder e grande glória, consumar essa história, ó Deus. E, ó Pai, até esse dia chegar, que o Senhor nos ajude a contar para os homens deste mundo a respeito de Cristo, que o Senhor convença os corações, para que eles creiam e tenham seus nomes escritos nesse livro bendito, que é o livro da vida. Ó Deus, ajuda-nos como igreja, como o Senhor nos ajudou até aqui, nestes 73 anos, que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que continuemos a Te servir, que continuemos a pregar o Evangelho, que continuemos a interceder pelas almas perdidas, que continuemos, ó Deus, a oferecer a boa educação do Evangelho, a educação cristã para todos aqueles que se achegarem a esta igreja, todos aqueles que foram alcançados pelos canais dessa igreja, crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Que o Senhor nos permita, ó Deus, como povo do Senhor, servir-Te no Teu reino, neste mundo, neste tempo em que nós estamos vivendo, oferecendo o Evangelho e o bom testemunho de Jesus, para que todas as almas, todos aqueles com os quais nós tivermos contato, tenham esperança. Ó Deus, que esta viva esperança mova-nos, ó Pai, por mais esta semana que vamos passar, que vamos viver. Que o Senhor nos ajude a começar cada dia com alegria e esperança, e a encerrar cada um deles na presença do Senhor com alegria e com grande esperança. Assim, ó Deus, Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas promessas benditas, por todas estas revelações, e pela paz e a segurança e a esperança que elas nos dão em Cristo Jesus. Abençoe o Teu povo, abençoe, ó Deus, cada família, abençoe nossa igreja, abençoe nossa cidade, guarda-nos, ó Deus, e ajuda-nos nesta semana, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção e o consolo do Espírito do Senhor, seja sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre, amém.